Salve vestibulanda, vestibulando, sejam bem-vindos ao canal do professor Fernando. Hoje com notícias quentinhas saídas do forno. Esta semana houve uma discussão entre Câmara, Senado, Presidência, Ministérios, para que houvesse a adiação do Enem, já que a concorrência é desleal, dado que estamos passando por uma pandemia. Então esse calendário, esse cronograma que o Enem postou, que está até hoje no site, né, do Enem, tá furado, viu, moçada? Então é sobre isso que nós vamos falar na primeira metade do vídeo. Nossos primeiros 10 minutos falarão, portanto, de como as mudanças aconteceram, por que aconteceram e quais as precauções que o candidato tem que tomar, elucubrando aí até quando ele vai poder se preparar para fazer uma prova aí no auge do seu vigor intelectual, não é verdade? A segunda metade do vídeo vai discutir quais são os critérios que a prova do Enem usa para fazer a redação funcionar. Então, dos 5.000 pontos que você vai disputar, 1.000 são os pontos da redação. Então, a gente vai discutir como é que funciona aí o preparo para quem vai fazer a prova do Enem. No próximo vídeo, não nessa semana, sexta-feira que vem, sextou de novo, a gente está junto para discutir cada uma das competências do Enem, como a nota é mensurada. Falou? Então essa é a nossa brincadeira de hoje. Seja bem-vindo e divirta-se. Nós vamos, portanto, passear por algumas notícias quentinhas saídas do forno no dia 22, já que agora até o dia 27 nós poderemos nos inscrever para a prova, que vai acontecer talvez em dezembro, talvez em janeiro ou um CEPA. Você que está neste vídeo provavelmente já conversou com a Nanda. Nanda é a interface lá da área do participante e você provavelmente já se inscreveu ou na modalidade impressa ou na digital. Seja lá qual for a sua escolha, ambas serão adiadas, né? E a gente vai esperar a consulta pública que o INEP promete, que vai acontecer aí em junho, pela própria área do participante. Você vai voltar para falar com a Nanda e explicar para ela aqui que você prefere. Não sei como vai ser feito esse processo, mas é bom ficar de olho, beleza? Qualquer dúvida, semana passada a gente postou um outro vídeo comentando com detalhes, um vídeo bem longo, né? Pretendo não me alongar agora, discutindo como vai ser aí o processo de inscrição. A informação para quem clicou hoje lá para conversar antes de falar com a Nanda, né? Para conversar com o INEP, então a gente já tem que ter feito aquela inscrição do Gov, né, no site, entrar lá bonitinho para ver nossa condição de participante. A gente pode mudar o lugar em que vai fazer a prova. Eu acredito que isso também tem expandido agora até dia 27, porque o aviso que o MEC deixa é esse, ó. Os participantes do Enem Nacional de 2020 terão mais dias para se inscrever no exame. O novo prazo definido pelo Ministério da Educação, conforme a mídia já difundiu, né, e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o INEP, o Anísio Teixeira, será até às 23h59 da quarta-feira. Então hoje terminaria a inscrição, agora vai terminar só na quarta-feira. A iniciativa então vai acontecer porque o INEP entendeu a demanda dos candidatos de preparação para ter um pé de igualdade, que a gente comentou já no último vídeo, né? Por isso, pessoal, nós vamos fazer essa sequência, este vídeo e mais o próximo, para falar de como a preparação de redação pode ser otimizada por quem está em casa, remotamente, numa condição talvez precária, tentando se preparar. O INEP, no entanto, não avisou quando vai acontecer, e é por isso que eles dizem que na página do participante, lá com a Nanda, vai haver uma consulta para a gente definir qual seria a melhor data. Fica ligeiro você que se inscreveu para participar da consulta. Tenha no seu coração que quanto mais demorar para acontecer, vai ser melhor para toda a população que está aí nesse estado de calamidade, sem acesso a livros, por exemplo, né? Você que ainda tem um acesso, ainda que parco, à internet, por favor, vamos passar essa informação para os colegas que não têm essa fonte. Bom, esse aí é o site que o INEP determina, né? Tem um livrinho lá bacana, que é um kit com várias informações importantes de como vai ser feito o Enem. O objetivo desse kit é abastecer a imprensa de informações quentes, né? Então, sei lá, o edital não fala nada de treineiro.
Mas você vai lá no kit e está falando que os treineiros podem fazer por uma questão de autoavaliação, mas que não tem nada a ver. Lá no edital só se diz autoavaliação. Então tem umas discrepâncias, mas o kit é talvez mais fácil de acessar a informação do que o espaço do aluno lá na página do participante. A minha recomendação é que você entre na parte do participante, se tiver acesso à internet, e leia tudo que você puder ali dentro, tá bom? Pois bem, a cartilha de redação é essa ferramenta que eles recomendam para nós, como a ferramenta que terá os critérios de redação que serão cobrados do candidato. Eu gostaria que vocês levassem esses critérios a sério. Por isso que eu vou dividir o vídeo em dois, né? Hoje nós vamos falar en passant por todos os critérios, e na semana que vem a gente vai falar de como essa nota vai ser atribuída conforme você domine cada competência que o Enem cobra. Bom, o Enem vale 1000, cada competência, portanto, vale 200 na composição desses 1000 pontos que vão ser dados aí por essa cartilha de redação. Eles pediram que a gente visse a cartilha do ano passado, o que nos dá a entender que este ano valerão as mesmas regras já definidas e já estabelecidas. Temos fé de que, sim, no Enem Digital, essas mesmas regras serão utilizadas, tá bom? Essa é a cartilha do participante de 2019. Portanto, será essa a nossa senda pela qual nós vamos percorrer para entender quais critérios os examinadores vão utilizar para avaliar o candidato. Então, quem quer uma leitura de como organizar aí a redação, a minha ideia é abordar no próximo vídeo justamente como funcionam as 5 competências do Enem, que nós vamos então discutir a partir de agora. Portanto, do que seria essa matriz de referência que nós abordamos na semana passada, aplicada à redação do Enem. Sim, a banca do INEP acredita que a redação é um ótimo lugar para que a gente veja algumas competências que o candidato traz em exercício. Então, uma série de habilidades desse aluno que foi aprendendo durante o processo, que foi exercitando, elas podem ser avaliadas agora no candidato. Então, a redação, que muita gente está discutindo que não aconteça, né? Então, eu estou pegando várias discussões na internet de gente propondo, a gente elimina a redação do processo desse ano, porque vai ser difícil, a redação inviabiliza um monte de coisa. Eu acho difícil que isso aconteça, tá? Porque o INEP entende a redação como um lugar central. Não é à toa que todos os processos que levam em conta a nota do Enem, eles dão valor para a redação maior, vocês já notaram? Então, se eu quero entrar, sei lá, em psicologia na Unifesp, eu vou ter que ter uma nota multiplicada por 3, quer dizer, o peso é 3. Então, ela não vale 1000 minha redação, ela vale 3000 para entrar naquela faculdade, para fazer aquele curso concorrido, né? Então, se eu quero medicina em Belo Horizonte, eu vou multiplicar por 3 a minha redação. Então, a verdade é que cada lugar o SISU vai atribuir um peso diferente. Eu pensaria então a redação como matematicamente o lugar mais estratégico para que você preparasse. Não é à toa que a prova do Enem vai desenvolver qual é o tipo de texto que ela quer e dizer para todo mundo. Caro participante, você está se preparando para realizar o Enem de 2019? Entenda que o de 2020 também, já que é o que o Enem está disponibilizando. Vai ser constituído por 4 provas objetivas e uma prova de redação. Então ele já deixa claro para você que a prova de redação vai ter essa estrutura aí, ó. Um tema que vai gerar uma tese, da qual você vai ter argumentos para propor uma intervenção ao problema. É legal pensar que esse processo todo da redação, que é cobrada no Enem, ela envolve várias competências, quer dizer, várias aptidões, várias capacidades que o aluno adquiriu durante o processo dele. Então você que está sem estudar há muito tempo e diz assim, poxa, será que eu dou conta de fazer a prova do Enem? Amiga, amigo, se empolgue, tá?
Você que está longe da escola há muito tempo, você não deixou de adquirir competências, né? Ainda que não pelo viés escolar, mas você tem sim como correr atrás daquela ferramenta que vai te colocar daqui a alguns anos, talvez até em vantagem com relação ao aluno mais jovem, né? Nesse momento do vestibular já é uma vantagem ter um olhar mais experiente, ter vivido mais coisa. Gente, a primeira competência que o candidato tem que ter, seja jovenzinho ou mais velho, é demonstrar domínio da norma escrita formal da língua portuguesa. Quer dizer, esse padrão que é difundido pela mídia, né, pelos documentos oficiais, né, esse padrão em que vem a carta dizendo para nós que o condomínio aumentou, né, esse padrão em que vem para nós aí a determinação do governo para que a gente permaneça em casa. Esse padrão é o padrão também do trabalho científico, não é? Dominar esse padrão é fundamental para quem vai ser universitário. Então, se você não sabe por onde começar, talvez uma boa ideia seja pensar nesse padrão. Será que eu posso estudar ferramentas que me aprimorem essa competência, esse domínio da modalidade escrita? A segunda competência que eles querem de nós: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo e em prosa. Ele quer saber se você entendeu que, poxa, o tema é aquele ali, ó, e a sua organização em cima daquele tema vai ser a de uma abordagem daquele tema. Ele quer entender se você traz elementos estruturais para desenvolver uma dissertação. Se você traz argumentos das suas áreas do saber e aplica naquele texto. A competência 3, pessoal, quer que você entenda como selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, as competências 2 e 3 estão bem ligadas uma à outra. A 4 afirma que você deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção do seu argumento. Quer dizer, você concatenou uma ideia na outra, você ligou um raciocínio no outro da maneira como a norma culta necessita que o texto seja escrito para ele funcionar, não é verdade? Então, esses critérios aí de domínio da norma, eles implicam sim você saber não só a regra gramatical, mas como que eu aplico aquilo para raciocinar e demonstrar um raciocínio. Então é um trabalho pesado, que não se aprende a não ser com a mão no papel e com os olhos no papel. É lendo e criando, é trazendo aquela palavra do vocabulário passivo para um vocabulário ativo, é se deliciando com aprender coisas diferentes, jeitos diferentes de dizer a mesma coisa, de ligar ideias, sejam contrárias, iguais, complementares, sejam uma causa outro efeito, não é verdade? Seja uma ideia ligada a outra por uma questão temporal, não é? Gente, a competência 5 vai pedir que você elabore uma proposta de intervenção para o problema abordado. Quer dizer, respeitando os direitos humanos, o candidato vai ter que não só olhar um problema, argumentar a respeito de uma tese, quer dizer, uma defesa de ideias sobre os problemas, como ele também vai ter que propor soluções, intervenções para que a gente minimize o problema, para que a gente resolva o problema abordado. Quer dizer, essa nota da redação, quer dizer, haverá 3 corretores fazendo avaliação. O primeiro e o segundo independentes um do outro. E se der zica, ou seja, se a avaliação dos dois não estiver batendo, tem um terceiro avaliador ainda que vai ler a redação. A nota final vai ser a média aritmética das duas notas totais que mais se aproximarem. E se a discrepância, quer dizer, se ainda continuar cada corretor dando uma avaliação diferente, poxa, aí tem uma banca presencial composta por 3 professores que vai dar essa nota final. Para a redação ter 0, então tem que ser ninja, né? O cara tem que conseguir ferir de uma maneira a forma que é necessário de ser feita, que vai implicar que ele não tem o menor domínio, né, ou capacidade mesmo para entrar aí numa universidade, se é o que ele está pleiteando. Por exemplo, uma vaga no FIES, uma vaga no SISU, uma vaga no ProUni, né? Então
Então, quais as razões para um cara ter 0? Fugiu do tema, vai ser dada lá uma coletânea e vai dizer, ó, o tema é tal. Se o cara não falar do tema, ele está fugindo do tema, né? Não obediência à estrutura de uma dissertação. Quer dizer, o cara pediu a dissertação, se fez um conto e não uma dissertação. É 0. Né? Fez um poema que você achou bacana de fazer, em vez de fazer... Tá fora, amigo. Ele quer uma dissertação em prosa, argumentativa, de até 7 linhas, no mínimo 7 linhas. A redação vai ter umas 15 linhas, né? O tamanho da folha é 30 linhas para fazer. Então eu imagino que 15 linhas para fazer o argumento e a conclusão é o mínimo, né? Para uma redação. A gente pede que os alunos busquem 25 como uma média legal, né? Ou usar até as 30 aí. Cópia integral de textos da prova de redação ou do caderno de questões. Tem aluno que copia, velho, o caderno. Vixe Maria. Impropérios, quer dizer, o cara saiu xingando mesmo. Desenhos e outras formas propositais de anulação. Tem gente que acha que ali é o lugar para fazer denúncia social, criando uma charge. Amigo, não, depois você faz isso. Primeiro faz o que é necessário. É o arroz e feijão bem temperado aí, né? Nada de impropérios, nada de desenhinho. Nada de sinal gráfico que não tem nada a ver com o que você está fazendo, a não ser os sinais diacríticos, né? O tio, a exclamação, beleza, né? Pontuação é legal. Parte deliberadamente desconectada do tema proposto, né? Teve um ano que o maluco colocou lá a receita de miojo, hino do clube, né? Isso aí não é mais admissível. Assinatura, nome, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado. Amigo, se identificou, um abraço. Ah, mas eu botei assinado Mickey Mouse. Olha, é uma identificação, cara. Se tiver identificação, zera a sua redação, né? O texto ser predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. Veja, não quer dizer que se tiver uma frase em outra língua, eles vão te zerar, né? Mas se o camarada escreveu a redação em castelhano e era em português, ou se ele escreveu em árabe, já pensou que legal? Não pode. Galera, folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Entregou a redação em branco, quer dizer, não fez no lugar adequado, 0. O que são as partes desconectadas do tema proposto? Ele diz que são as partes que ele chama aí de trechos de música, de hino, de poema ou de qualquer texto, desde que estejam desarticulados. Veja, esse é o limite, né? Fazer a citação de uma ideia não é jogar a ideia lá. Fazer a citação é colocar a ideia em prol da defesa de algo, em prol da defesa da tese que você, como candidato, vai fazer, né? Então, se não tiver articulado, não adianta você falar, a citação é bonita. Participantes surdos ou com deficiência auditiva serão avaliados diferentemente. Afinal, para eles, a língua portuguesa é a segunda língua. E é assim que está no decreto que está sendo levado em conta pelo INEP. Os participantes com dislexia também terão critérios de avaliação que vão levar em conta as questões linguísticas que são específicas de quem sofre de dislexia. E o Enem coloca isso de maneira bem garrafal, né? Que a avaliação leva em conta redações que tenham mais do que 8 linhas, falou? Então, acima de 7 é 8. De 8 para cima, você começa a sua redação. Fundamental fazer a redação com letra legível, né, minha cara, meu caro? Talvez seja o primeiro ponto a trabalhar, né? A norma padrão que eu vou ter que atingir e a minha letra, como é que fica no meu braço. Tem muita gente, principalmente quem parou de estudar há muito tempo, que não tem mais o hábito da escrita manuscrita, né? Quando escreve é no computador, por exemplo, no celular. Então é legal a gente voltar aí para essa prática do braço. Importante, o título é um elemento opcional na produção da sua redação. Assim, não vai valer nota o título que você fizer. Eu vou parar por aqui na nossa discussão. No próximo vídeo, nós vamos esclarecer mais fácil para todo mundo o que são as 5 competências e como é avaliado cada ponto pelo corretor do Enem. Obrigado pela confiança
Tamo junto. E assim que eu souber de mais coisas, eu vou trazendo aí, paulatinamente, nós vamos conseguindo organizar, já que agora, olha só, até dezembro é possível sonhar com uma preparação de qualidade. Basta começar agora. Vamos atrás do que é necessário, que é leitura, norma padrão, e vamos trabalhar forte em cima disso. Se eu fosse te dar uma dica, eu diria: comece pelos verbos. Normalmente é aí que moram os grandes problemas, né? Juntar uma ideia com a outra. Os conectivos podem ser um bom caminho. Então o primeiro passo é você autoavaliar e pensar: por onde que eu vou fazer meu trajeto? Próximo vídeo eu ajudo a discutir as competências com vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço do professor Fernando. Wakanda. Tamo junto.